Bom dia, boa tarde, boa noite para você ligadinho no canal Versão Limited. Hoje com ele, Peugeot 208 na versão GT, topo de linha, sua, segundo o site da Peugeot, num preço promocional de R$ 129.990, mas o preço de lista cheio desse carro, R$ 138.990. A gente vai ver que por R$ 130 mil, durante esse vídeo você vai ver que esse carro por 130 mil, esse preço pedido, esse preço promocional, na verdade, é uma baita pedida por esse carro, e na faixa dos 140 mil, realmente aí a gente já pode pensar em coisas até um pouquinho maiores. Por que maiores? Porque esse carro aqui é, a bem dizer, a bem da verdade, um 2+2, né? Esse carro, desde que chegou aqui no Brasil, e já faz aí 6 anos, né, que essa geração do 208 está sendo vendida aqui no Brasil, muita gente ainda reclama de fato desse espaço interno traseiro, porque é realmente bastante diminuto. O banco está ajustado para que eu dirija, eu tenho 1,80 m, são 2,54 m de entre-eixos aqui. Não é uma medida 2,54 m, poxa, não é uma medida distante do que você tem no Onix, no Polo, mas realmente a acomodação aqui atrás, em relação a esses rivais, é um pouco pior mesmo. Estive com o Thera recentemente, também o Thera não é nenhum exemplo de espaço no banco traseiro, mas mesmo no Thera, a sensação que dá é de que você está mais bem servido de espaço. Talvez porque esses bancos sejam bem grossos, bem largos, né? Aqui também, aliás, a qualidade do acabamento é bem boa. Aí sim, em termos de acabamento, esse carro está um pezinho na frente desses rivais todos. Thera, Polo, Onix, eu vou desconsiderar o Thera, vamos ficar só nos hatches compactos. Até do HB20, Polo, Onix, esse carro tem um acabamento melhor. Os encaixes, os materiais, as texturas, melhor aqui no 208 do que nesses carros. Aqui atrás nada de saída de ventilação, também nada de saída de carregamento. Tem um apoio de braço aqui, que você pode recolher. E aqui atrás revisteiros, que eu estou esquecendo um cabide aqui. E como a legislação manda, cintos de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo. E aqui o encosto não é bipartido, tá? Se você quiser rebater, vai ter que ser o encosto inteiro, tal como no Thera, sem ser o high. E você ainda tem, ó, iluminação ambiente em LED, tá? Coisa que você não vai ter nesses carros aí, nem no Thera. Eu vou parar de falar do Thera, né? Porque, enfim, não é exatamente um rival desse carro na proposta. Tá aí o Jeep Avenger, que acabou de ser lançado, né? Que vai rivalizar mais diretamente com o Thera. Aqui o porta-malas também, a Peugeot divulga no VDA mais de 300 litros, mas, quer dizer, no teórico mais de 300 litros, mas no VDA são 285 litros. E aqui embaixo a gente tem o step de uso temporário. Pelo menos não fica nada jogado aqui, né? O triângulo tá ali, o macaco tá aqui embaixo, não fica nada jogado aqui no espaço útil mesmo do porta-malas. Aqui tudo forradinho, bem legal. Aqui você tem o aerofólio pintado de preto. Essa cor branco pérola é muito linda também, muito bonita. O carro tá meio sujinho já. Ele tem sensor de estacionamento traseiro, não tem o dianteiro, tá bom? Então, como ele é um carro pequeno, também isso não faz tanta falta. E ele não tem câmeras 360. Ele vai ter só a câmera de ré, que ela tem uma função. Ele tem só essa câmera aqui, mas quando você dá... Cadê a câmera? Tá aqui embaixo. Ele tem só essa câmera aqui, mas ela tem uma função que ela vai varrendo a lateral e vai deixando essa imagem para você não esquecer do que você viu. Vou te mostrar lá dentro, que simula o que seria uma câmera 360, mas não é. E aqui o Hybrid, né? Esse carro ganhou o sistema micro híbrido no ano passado, como linha 2026. Parte do sistema está aqui, ó, embaixo do banco do motorista. Aqui está uma bateria bem pequena de 0,1 kWh. E aí o que acontece? É aquilo que eu já te mostrei no Fiat Fastback. O nome desse sistema é BSG, Belt Starter Generator. Ou seja, o belt vem de correia. Deixa eu abrir aqui. O belt vem de correia, então é um sistema que está integrado ao motor a combustão por meio de uma correia. Starter e Generator. Ele substitui o motor de partida e o gerador, então, e o alternador, perdão. Então ele vira
um super alternador que acumula essa função de motor de partida e também de alternador para fornecer energia elétrica para o sistema 12 volts aqui, e também ele é capaz de ter uma pequena força, atuar na polia aqui em cima, dando força por meio da correia para o motor a combustão. Mas ele não gera potência, ele não gera tração na roda, ele alivia o peso do motor. Já expliquei isso algumas vezes. É como se você tivesse uma bicicleta, aqui, né, o seu pezinho pedalando na bicicleta. Esse sistema é como se viesse, é como se você, quer ver? Deixa eu guardar aqui o capô rapidinho. Você está pedalando na bicicleta. Esse sistema é como se tivesse uma mão empurrando o seu joelho para baixo, mas a mão sozinha não consegue fazer o movimento todo. Você precisa estar junto, mas ele dá aquele alívio para quando você estiver cansado, você fazer um pouquinho menos de força. E é mais ou menos isso que acontece. Então você tem uma correia aqui ligada nesse super alternador, que por sua vez é um motor, mas não é um motor capaz de tracionar a roda. Ele apenas vai deixar o virabrequim mais leve, né? A correia toda, o sistema todo mais leve, economizando assim combustível, mas é pouquinho, tá? Casa de 10%, isso é mais para atingir metas de emissões mesmo, que estão mais restritas, né? A gente está vendo aí um monte de carro perdendo cavalaria, inclusive para pagar menos IPI, porque o IPI verde está atuando também em nível de poluição. Você tem uma pontuação, na verdade, né? Até potência tal, paga mais ou menos imposto, se o carro é flex ou não é, se o carro é só a gasolina, se é eletrificado. Então tudo isso é uma maneira de a marca conseguir atender a essas normas de emissões mais rígidas e ser beneficiada na hora de pagar menos imposto pelo seu carro, poluir menos, né? Então você tem esse sistema que é bastante simples, aliás, é um cofre bastante compacto, né? Veja que o turbo já está bem na cara, ó. Inclusive tem uma lata aqui, não bote a mão, porque isso aqui está bastante quente. Você já vê ali parte do sistema de exaustão. O turbo está bem aqui em cima. Inclusive eu fiquei pensando até em caso de colisão, né? É uma batida um pouco mais forte aqui, ou nem tão forte, vai logo de cara, pode pegar aqui uma parte do sistema de turbina e a reparabilidade deve ficar um pouco mais cara. Mas, enfim, de toda maneira você tem essa área frontal aqui, né, do para-choque, mas o turbo ele está bem já aqui na superfície, né? Geralmente até em carros, em outros carros eles podem estar aqui atrás para o fundo do cofre, mas aqui ele está bem na entrada do cofre, né? Enfim, é basicamente isso. Espero que você tenha entendido. E com isso, como ele não traciona as rodas, a potência é a mesma de sempre, 130 cavalos, 20,5 kg de torque. E aqui, exclusivamente na versão GT, a gente tem o farol Full LED, inclusive na seta. Esses faróis são muito bons, tá? Eles não têm aquele LED inteligente, ele não é um farol matricial, ele é um farol Full LED com a comutação automática, e aqui embaixo está o DRL também em LED. O teto solar não é exclusividade dessa versão GT, você tem a Style de entrada, com motor 1.0 aspirado que tem isso, e também a Liu já tem isso também. O que é exclusivo dessa versão, da partida aqui, chave presencial. Ah lá, inclusive a partida é mais leve. Por quê? Porque o motor de partida foi substituído. Então, em vez de... O que é um motor de partida, né? Aquela engrenagenzinha do motor de partida que vai lá no volante do motor e gira. Aqui não, aqui como você já tem todo o sistema integrado pelaquela correia que eu te falei, é essa bateria aqui, é aquele motor lá que vai dar esse start no motor e o sistema start-stop também. Então é mais suave o funcionamento, é um pouquinho mais suave o motor de partida. Ó, vou tentar dar partida de novo para você entender o que eu tô falando. Vou fechar o vidro, tá? Ó, vou dar partida de novo para você ver como é mais suave do que se fosse aquele do motor de arranque. Pisei no freio, vou ficar inquieto agora. Aí, ele é mais instantâneo, ele é mais rápido, né? É mais suave. Mas, como eu te disse, isso não interfere, ele não é capaz de desligar o motor a combustão em nenhum momento. Ele não é capaz nem de fazer aquela função velejar que você tem em híbridos leves, como o Audi, por exemplo, os Mercedes de algum tempo atrás, né?
Bom, aqui por dentro tudo muito bom, tudo muito bonito, como eu te falei, tudo muito bem forradinho. A questão é mesmo o espaço interno, né? Não é muito legal o espaço interno desse carro, mas se você quer um carro para usar sozinho, não vai levar ninguém no banco de trás, esse carro anda bem pra caramba, 0 a 100 no etanol, segundo a Peugeot, em 8,6 segundos, e andando com esse carro realmente é um desempenho muito, muito, muito melhor que de um Polo, que de um Onix, que de um HB20. Onix e HB20 ainda é melhor que o do Polo, né? Mas esses carros, tirando o HB20 que segue com 120 cavalos, né, a potência original, mas o Onix já teve ali a potência reduzida, o Polo também não é mais 128 cavalos, né, são 116, e aqui a gente segue com 130. Trazendo o Thera para comparação também, esse carro anda bem mais que o Thera. Enfim, nenhum desses carros faz 0 a 100 abaixo dos 9 segundos e esse carro faz. E é um desempenho muito interessante mesmo. Aqui a central multimídia, deixa eu... Aqui o brilho, aumentar aqui um pouco o brilho da tela para você ver. Mas é uma central, não é das melhores, a interface dela é um pouquinho confusa até. Eu demorei um pouco para me entender com essa central, mas enfim, só dela ter o pareamento wireless também e o carregador de celular por indução que tem a ventilação aqui, né, não deixa o celular fritar, tem aqui ó, uma saidinha de ar, já é uma vantagem e tanto, né? Então joga logo o seu Apple, o seu Android aqui e fica de boa, mas tem o aplicativo da Peugeot também, ela tem serviços conectados, né? Você pode personalizar algumas coisas, por exemplo, cor da tela, você pode deixar aqui verde, pode deixar azul, ou pode deixar branquinho como estava. Conectividade, os meus dispositivos, rede Wi-Fi, sistema, brilho, áudio, configurações do som, do volume, por exemplo, aqui do telefone, da voz, veículo, iluminação do veículo, luzes de orientação, farol alto automático, aqui você pode desligar ou ligar, aqui eu vou deixar o farol no automático, certo? Você pode desligar ou ligar a comutação automática dos faróis, mas isso é bom deixar sempre assim, né? E aqui luzes de orientação, que você tem o Follow Me Home, né? Depois que você desliga o carro, o farol fica ligado por um tempinho para iluminar o seu caminho até a porta da sua casa. Atualizações, permitir o download automático de atualizações quando tiver um Wi-Fi externo, então ela é conectada. E aqui os serviços conectados da Peugeot, você pode baixar o app My Peugeot e utilizar os serviços conectados. E, inclusive ela tem perfis, você pode criar um perfil seu, né? Aqui está no convidado, você pode criar um perfil e utilizar dessa maneira. Aqui, ó, já tem outros 2 criados. Pronto. Aqui está com a iluminação azul. E aqui você tem comandos táteis, né? Para navegar pela central multimídia. Aqui funções do ADAS, aqui a Home. Aí você pode mudar as páginas por esses botões redondos. E aqui a ventilação também. E comandos físicos para ventilação. Desembaçar o vidro de trás, o da frente, travamento central das portas, pisca-alerta, máximo do ar-condicionado e para ligar ou desligar o ventilador, além da recirculação. E aqui o volume do rádio. Por que não está no rádio aqui? Cadê a fonte? Ah, pronto. Aqui você tem o rádio. Vamos lá. Vamos lá, estações. Estações. Eu tinha... Cadê a nossa Band News FM? Eu gosto de ouvir a Band News FM. Pronto. Bálsamo. Aqui você... Red Bull Bragantino e Ferroviária empataram aumenta por 0-0 em Rio Claro. O som não é nada demais, tá? É um som na média do segmento. Realmente não é nada demais. E aqui você pode favoritar a sua estação. Cadê? Volta. Vamos lá, Home. Aqui. Pronto, já favoritei a estação. Você pode deixar de fácil acesso quando você quiser entrar. E aqui de novo o ar-condicionado, você regula a temperatura aqui na tela. Aqui você tem um acesso rápido para o ar-condicionado, mas regular a temperatura mesmo só aqui na tela. Certo? Volante de 2 raios, bem levinho, bem leve. E aqui os comandos de Cruise Control, que não é adaptativo, é apenas um piloto automático convencional, controlador de cruzeiro. Você tem ou o Cruise Control ou o limitador de velocidade.
né? Aquele que você seta, sei lá, 100 por hora, o carro não te deixa avançar de 100 por hora, só se você der kickdown no acelerador, aí sim ele deixa. E aqui para ativar, desativar, dar pause, colocar mais ou menos, enfim, tem os comandos aqui por essa tecla. Não é adaptativo. Adaptativo você tinha no Peugeot 208 elétrico, né? E aqui desse lado, tecla Sport e a manutenção em faixa, que ele ativa, né? Ele é ativo no volante, mas ele não faz a centralização, ele é só aquela correção. Tá comendo faixa, ele joga o volante. É o ping-pong. É o bom e velho ping-pong. Seria um ADAS 1+. Aqui. Ele tem sensor crepuscular também, como eu te falei, né, aqui no farol, e tem também o sensor de chuva, mas o retrovisor não é eletrocrômico. E a luz ambiente em LED novamente. Opa, deixa eu baixar o rádio aqui, né? E a luz novamente em LED. Certo? Mas os espelhos quebra-sóis, aliás, os quebra-sóis não tem espelho com iluminação. Alça para todos. Os bancos, como eu te falei, tem apoios bem largos, né? Uma espuma bem densa. Achei bom o banco. E a posição de dirigir um pouco mais baixinha, né? Um pouco não, bem mais baixinha do que a média desses SUVs que eu tô te falando aí, Terra, Sonic, etc. E aqui você tem dados de consumo instantâneo aqui por essa tecla. Essa tecla é para você acender a luz, acender o painel sem dar partida. E você tem aqui, se você mudar aqui, ó, na verdade desse lado, você pode mudar algumas visões do painel de instrumentos. Tá vendo? Visores. Lembrando que esse painel 3D, que tem a telinha aqui em cima, né? Tem a tela lá do fundo, uma tela em cima e um acrílico, e é aí que ele faz o sistema 3D. Olha lá. Ele é espelhado. Aqui assistência à condução. Pessoal 1. Nível de vigilância, isso aí ele vai percebendo se você está comendo muito a faixa, se você está... quanto que ele está atuando, né? Te alertando para frear, etc. E aí ele vai falar, olha, você está dormindo, melhor você parar. Aqui o pessoal 2. Conta giros em barra. Aqui energia, o fluxo do sistema MHEV. Tá lá, ó. A bateria é bem pequenininha, então é muito fácil essa barrinha estar cheia, né? Qualquer frenagenzinha, qualquer momento que você tira o pé do acelerador, que você entra num freio motor, ele já carrega basicamente toda a bateria. Bom, vamos rodar um pouquinho com o 208, porque esse carro continua muito agradável de dirigir. Pronto. Muito agradável de dirigir, como sempre foi. E o fato dele seguir com os 130 cavalos, né? Não ter perdido potência, isso é muito bom. E aqui, claro, né? A gente tem o volante com o volante com regulagem de distância e de altura, profundidade não, distância e de altura. E o ideal é que sempre você deixe o volante um pouco mais baixo para você enxergar o painel de instrumentos por cima do volante e não pelo centro aqui, né? E não por esse vão entre o aro e aqui a bolsa do airbag. Então, até a posição do banco mais baixo é bem baixo, tá? É até uma posição bem... Fazia tempo que eu não via uma posição tão baixa de banco assim. Mas o problema é, você acaba esbarrando um pouco. Se você deixar o volante muito baixo, você acaba esbarrando um pouco, às vezes, a coxa aqui no volante. Então, vou deixar assim. Pronto. Vou elevar um pouquinho o banco e trazer um pouquinho mais para frente. Foi muito. Pronto. Aqui é o ideal. É uma posição de dirigir bastante característica, não é comum. Nem no Polo, que tem uma boa posição de dirigir, nem no HB20, você tem uma configuração geral de posição de dirigir tão específica como acontece nesse carro aqui. Freio de estacionamento na boa e velha alavanca, lá atrás o freio é de tambor, não é a disco, e vamos rodar. E eu vou deixar aqui no gráfico da gestão de energia para você. Ah, você não tá vendo, né? Esse aro tá na frente da lente. Ai, enfim, é difícil. É difícil porque esse volante aqui tem que estar abaixo para eu conseguir enxergar, né? Então não é uma posição tão usual. Mas eu te falo, ó, aliás, se eu vou parar ali na frente, vou reposicionar essa câmera, vai?
Vou reposicionar essa câmera para você conseguir ver. Ó, deixa eu, peraí, afrouxar aqui. Ah, agora você vai conseguir ver melhor, né? Isso. Agora melhorou para você ver. Vou até colocar lá mais para dentro. Tá vendo? Então, aqui, o painel de instrumentos, eu estou enxergando, eu estou vendo isso aqui, ó. A linha da minha visão é essa. É mais ou menos agora na altura que vocês estão. E ali, portanto, está o gráfico com a energia. Ele tem sistema Start-Stop. Eu achei o sistema Start-Stop dele um pouquinho... Eu confesso, fiquei em dúvida de como ele funciona. Porque primeiro que não tem como você desligar. Segundo que o carro não tem um modo eco, né? Então é só o normal ou o Sport. Às vezes o Start-Stop está conjugado a um modo eco de condução e aqui não é isso que acontece. E terceiro que não é toda hora que o sistema Start-Stop entra, não é em qualquer parada. Do que eu depreendi é quando... Aqui, ó. Ele ligou. É quando o carro está geralmente plano, né? Num terreno plano e pelo menos com 3 barrinhas de energia aqui. Se tiver muito vazia essa bateria que está aqui embaixo do banco, a de íon de lítio, desse motor do super alternador, ele não entra. E aí, se eu quiser desativá-lo, não tem um botão. Eu preciso aliviar um pouquinho o pé no freio, né? Porque a gente sabe, a hora que entra o start-stop, o ar-condicionado também desliga, porque o compressor desse ar-condicionado não é elétrico. Ele está associado à polia Poli-V, a correia Poli-V aqui, que é tocada pelo motor a combustão. Então desligou o motor a combustão, desligou o compressor do ar-condicionado. E nessas abas aqui você tem a seta, né? Ó, tá vendo aqui a seta? Então é um painelzão bem estilosão. Em relação ao painel do Onix, por exemplo, mesmo digital, é algo bem mais vistoso de se ver, né? Em relação ao do Polo também, né? Mesmo o painel digital da Volks, sem ser o simples de 8 polegadas, o de 10, aqui o da Peugeot é algo bem mais vistoso de ver. Eu quero entrar aqui na rua, eu vou entrar para o meio do bairro para a gente falar de suspensão também. Por quê? Porque direção e freio, claro, né? Muito justinhos, muito bons aqui de direção e de freio. O carro é, junto com o Polo até, aliás, todos eles, né? Todos esses carros, vamos colocar esses 4 que foram os que sobraram, né? 208, HB20, Polo e Onix. São os 4 últimos herdeiros dessa categoria. A gente não tem mais nem o Ford Ka, nem o Ford Fiesta. Ah, tem o Honda City também, vamos considerar o Honda City, que acabou de vir um Fit aqui atrás de mim. Eu estava esquecendo do City já. Mas todos eles, né, são bem competentes. Esses carros evoluíram demais. Então, o HB20 também é outro carro muito gostosinho de dirigir. Tem a direção bem espertinha. Mas, no geral, eles estão muito bem assentados, né? Eu acho que o City é o que tem, talvez, o jeito mais sóbrio de ser. Tem uma direção um pouquinho menos direta, juntamente com a do Onix. E aí você tem o Polo, o HB20 e esse carro aqui, o 208, que tem essa veia um pouco mais, eu diria até europeia de ser, né? Mas enfim, o que eu queria falar também é de suspensão. Porque embora esse carro tenha pneu roda 17 lá fora, e o pneu é perfil 55, mesmo passando em buracos, olha lá um City ali, mesmo passando aliás, o City dá um banho nesse carro em espaço interno, né? Mas voltando aqui ao 208, mesmo passando em emendas de asfalto mais graves assim, né? Ele não dá batida seca de suspensão. Então o trabalho que a Fiat fez aqui para acertar a suspensão desse carro lá em Betim foi muito bom. Fiat barra Peugeot, né? Tô falando aí como o corpo de engenharia da Stellantis, que é mais proeminente no Brasil, é o da Fiat lá em Betim, que acaba fazendo o acerto dos carros da Jeep, dos carros da Fiat, da Ram e da Peugeot e da Citroën. Então assim, mesmo com roda 17, o carro anda muito bem, de estabilidade ele é bom, ele tem uma altura um pouquinho maior do solo em relação à variação europeia, mas isso não comprometeu demais não, pelo contrário, né? Foi necessário para ele não raspar em lugar nenhum.
ou não ficar raspando direto, e é isso que acontece. Ele não raspou comigo, seja em lombada, aqui no assoalho, seja em valeta lá, no ângulo de entrada e no de saída. É a preferência, fio, é isso, muito bem. Então assim, ele não ficou raspando em valeta. É um carro que está bem acertado de suspensão, tá? Vou pegar uma rua mais ruinzinha de asfalto, porque também é aquele, você pode relacionar muito com o acerto que você tem até no Argo. Aqui, ó, uma rua mais ruim de asfalto, você não tem aquela batida seca. A suspensão copia muito bem o que está no asfalto, né? Para não te entregar uma batida seca de amortecedor, uma sensação ruim no volante, ele não vibra também. Ou seja, esse aqui é realmente um caso de quem fez sabia o que estava fazendo. Porque esses carros da Peugeot e da Citroën, historicamente, eles sempre tiveram um nível de tropicalização menor que o da Renault, né? A Renault entendeu mais rápido o Brasil, trouxe os carros da Dacia e tal, e os carros da Peugeot e da Citroën sofreram muito com a suspensão. Especialmente os mais luxuosos, os mais pesados, né? E mesmo no caso dos carros menores, 208, C3, eram carros que tinham a suspensão, uma sensação de fragilidade da suspensão maior que de rivais como Fox, Fiesta, Polo, Corsa, enfim, toda essa galera que um dia existiu, né? Os hatches compactos foram obliterados pelos SUVs compactos. Mas esses Peugeot daquela época, eles tinham... Ah lá, passei numa boca de lobo, nada acontece. Nada de grave acontece. Mesmo com esse pneu mais baixinho lá fora. Então, quer dizer, aqui o acerto de suspensão foi muito bem feito. É uma suspensão muito boa, tá junto com a do HB20 e com a do Polo. É que esses carros são muito parecidos, né? Mas realmente o acerto aqui de suspensão, de dinâmica, né? Tá muito bom. O Polo, ainda que geralmente os Polos mais vendidos tem ou roda 15 ou 16. Inclusive agora o Polo mesmo, né? Sem seu Sense, sem seu Track, perdão, ou é o Sense ou é o Highline. Então, o 208 acaba sendo até, junto com o HB20, o hatch compacto mais bem equipado, né? Haja vista que o Polo não oferece teto solar, também não oferece ACC. Aqui não, aqui a gente tem teto solar, o banco de couro, as assistências à condução, ainda que sem o ACC, 6 airbags, o sistema híbrido leve, enfim, que por sua vez, de novo, ele entra em situações bem específicas, ele não entra a todo momento. Se você dá uma carga maior no acelerador, ele já desacopla também. Ele entra em situações médias, em carga de aceleração leves e médias. Ó, aqui ele está entrando, e se eu dou um pé mais, ele desativa, ele sai. E aí ele entende que, opa, o motor a combustão já é capaz de ir sozinho. Quando você está em baixas velocidades, não é nem em baixa velocidade, é baixa carga de acelerador. Aí esse sistema elétrico entra de novo para ajudar o motor a combustão a ficar mais leve. Aqui, ó, o motor elétrico está entrando, está funcionando. E se eu mantenho a aceleração constante com baixa carga de acelerador, ele vai ficar constante ali atuando. E aí assim que eu tiro o pé do acelerador, ficou verdinho aqui, ele está carregando. E como eu te falei, como essa bateria é bastante pequena, ela enche bem rápido. Mas na experiência geral de condução, você não vai sentir diferença. Você não vai sentir que esse carro está andando mais, não é nada disso. Esse sistema elétrico é para emissões. É para esse carro não ser penalizado muito mais no IPI, é para ter níveis de já estar preparado para futuras fases ainda mais restritivas do Proconv. Então, quer dizer, é um sistema que não altera a maneira como você dirige o carro, não altera a sua percepção direta de como o carro se comporta, mas já está preparado para fases mais restritivas do Proconv e já está preparado também para o esquema de pontuação do IPI para não ser mais penalizado, né? Esse carro custar R$140 mil no preço cheio é um valor bem
salgado, né, para um carro desse tamanho. Então, o fato de você trazer essa tecnologia pode ser até que, se não fosse por isso, né, o carro custaria até mais caro. Mas enfim, ó, aqui numa subida de novo, passa em lombada de novo, passa em lombada numa boa. Ele tem boa saída. Essa transmissão CVT faz um trabalho muito bom. Não é aquele, é um CVT diferente da configuração que você costuma ter em Honda, que leva o giro lá na casa do chapéu e deixa o motor trabalhando como se fosse uma enceradeira. Não é isso que acontece aqui. É muito bem feito. É um carro muito prazeroso de dirigir. Mas é isso. É um carro que precisa lidar com pênaltis que para o brasileiro talvez, que para o público brasileiro pesaram na conta. Entre os quais espaço diminuto no banco traseiro, a fama que o precede, querendo ou não, pegou, né, a pecha. Até hoje as pessoas ainda não entenderam direito que a Peugeot está numa outra fase em relação ao que era antes. Uma fase, claro, muito melhor. Mas esse carro é bonito, né? Esse carro é bonito, tem um valor que eu considero, em relação aos rivais, por 130 mil reais, o Onix não te oferece tudo isso. Tudo bem, o Onix é um pouco mais barato. O HB20 é tão apertado quanto. E não anda tão bem quanto esse carro. Nenhum deles anda tão bem quanto esse carro aqui, com 130 cavalos. Então, quer dizer, a pessoa precisa estar interessada, né, para ir lá conhecer o carro. E muitas vezes essa fama do Velho Testamento da Peugeot acabou penalizando demais essa nova leva de produtos, né? Você vai ver, a Jeep está lançando agora o Avenger, que é essa mesma plataforma. Inclusive tem o mesmo entre-eixo desse carro, basicamente, do 208. É um carro menor que o Thera. Você vai ver, o Avenger vai vender super bem, mesmo sendo um Peugeot na essência, né? No alicerce. Várias coisas, aliás, são compartilhadas. O retrovisor aqui do 208 é o mesmo do novo Avenger. A transmissão, o motor, são todos compartilhados entre a Fiat, entre a Peugeot, a Citroën, agora a Jeep. Mas o fato de ser um Jeep, né, a embalagem muitas vezes acaba contando mais que o conteúdo. Aqui o Start-Stop ligou de novo. É impressionante, né, como isso acaba acontecendo com a Peugeot e com a Citroën no Brasil. A embalagem conta bastante para o conteúdo desses carros, infelizmente, porque é um carro muito prazeroso de andar. E se você considera um carro para cidade, ágil na cidade, bom de estrada, e que no fim não é tão visado, né? Não é visado para roubo, essas coisas, cara, esse carro aqui é uma pedida excelente, porque anda muito bem na estrada, anda super bem, tem um visual super bonito. Eu acho lindo o visual desse carro. É muito bem equipado, tem um acabamento ligeiramente acima da média, é melhor que o do Onix, é melhor que o do Polo. Não é um plástico tão grosseiro aqui por dentro. E, no entanto, é isso, né? No entanto, as pessoas acabam não aderindo muito a essa mensagem. De novo, muito pela embalagem, menos pelo conteúdo. Mas se você tiver afim de um carrinho, inclusive no mercado de seminovos, tá? Esse carro aqui seminovo, 1.0 turbo, mesmo sem ser o híbrido leve, é uma pedida aí tanto. E é isso, se você está procurando um carrinho para fazer viagem interurbana, intermunicipal, um carro fácil de estacionar, um carro ágil, cara, fácil de estacionar, fácil de sair, relativamente econômico. O carro fez 13, eu fui com esse carro para o Rio de Janeiro, fez 13,3 na gasolina, comigo sem fazer cerimônia de consumo, de nada, andando numa boa, indo. Carro muito ágil, muito fácil de andar, muito bom. A penalidade é espaço interno e fama, né? Quem compra carro pensando já em vender, realmente acaba pegando um HB20 ou mesmo um Onix, que são mais valorizados. Ai, ó o tamanho do buraco que eu peguei, cara. E, no entanto, não bateu seco, bateu normal, né? Há um tempo atrás seria uma batida bem mais seca num Peugeot, né? Mas, concluindo o raciocínio, quem compra um carro desse já pensando na revenda, claro, vai preferir um Onix, vai preferir um Polo. Enfim, é uma pena que esse carro tão bom
esse automóvel tão bem feito, tão bem engembrado. A gente sabe, né? Um carro é produto mais negócio. Quando você pula para o negócio, o produto é muito bom, mas aí quando vem a parte do negócio, né? De fato é um segmento que ficou concentrado muito nesses 3 players mesmo, né? Até o City não vende tão bem. Tudo bem, o City é um pouco mais caro, né? O Polo tem a versão Track também, mas de fato esse segmento ficou muito concentrado em Onix, HB20 e Polo. Mas desses 3, na minha concepção, o 208 é o que desponta como o melhor de dirigir. O mais rápido, o mais ágil, o mais bonito também de se ver do lado de fora. Enfim, se você tá pensando em comprar um carrinho desse, não deixa de conhecer não. Vá conhecer, faça o test drive. De repente tem uma boa oferta na concessionária te esperando. Não deixe de desconsiderá-lo. Aliás, não deixe de considerá-lo, né? Não vá logo de uma vez desconsiderando o carro. Pelo contrário, é um carrinho que pode te surpreender. Tá certo? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Deixa aí nos comentários qualquer dúvida que você tenha e a gente vai trocando essa ideia. Um bom vídeo. Boa semana, né? Vê outros vídeos também do canal. Bons outros vídeos do canal para você. E se você assistiu até agora, comenta aí apoio operacional. Você assistiu esse vídeo até agora, vai no comentário e escreve apoio operacional. Forte abraço e até a próxima.